O querido líder título nível 2. Entre 1998 e 2002, meu pai passava a maior parte do tempo em Pyongyang conduzindo o negócio do contrabando. Normalmente ele ficava lá 9 meses. Ano, voltando só para visitas curtas e pouco frequentes. Quando vinha de trem para Yesan com seu carregamento de metais. Minha mãe aprendeu muito rápido a tocar o negócio em Yesan, tirando os pacotes do trem e entregando-os aos contrabandistas que os vendiam na fronteira com a China. Quando meu pai passava por um revés em seus negócios, voltávamos a ficar pobres e famintos, mas maior parte do tempo as coisas estavam melhorando. Para nós, quando estava na cidade, meu pai recebia os funcionários locais em nossa casa para deixá-los felizes. Inclusive os chefões do partido a quem pagava para que ignorassem suas ausências do posto de trabalho oficial. Minha mãe preparava grandes refeições de arroz, quiche, uma carne grelhada chamada bulgogi e outros pratos especiais, enquanto meu pai enchia os cupos até a borda com vodka de arroz e bebidas importadas. Meu pai era um fascinante contador de histórias, com grande senso de humor. Eu adormecia ouvindo o som de sua voz e as gargalhadas dos homens à mesa. Página 64. Marco. Eu ficava feliz quando havia comida e quando podíamos ter sapatos e uniformes de escola novos. Eu era a menor das crianças na primeira série da escola, e definitivamente não era a mais inteligente. Disso porque na Coreia do Norte os alunos são alinhados por altura e sentam na classe de acordo com suas notas. Nos testes, eu tive dificuldade para aprender a ler, escrever e precisei de uma ajuda especial. Odiava estar lá atrás na sala de aula, e às vezes simplesmente me recusava a ir para a escola. Eu tinha uma personalidade obstinada, talvez porque tivesse de trabalhar muito duro por tudo que conseguia. Estava determinada a aprender a ler, então lutava para dar algum sentido a todos aqueles caracteres nadando na página. Quando meu pai estava em casa, às vezes me punha no colo e lia para mim livros infantis. Eu gostava de histórias, mas os únicos livros disponíveis na Coreia do Norte eram publicados pelo governo e continham temas políticos, em vez de assustadores contos de fadas. Tínhamos histórias que se passavam num lugar imundo e desagradável chamado Coreia do Sul, onde crianças sem teto andavam descalças pelas ruas pedindo esmola. Nunca me ocorreu, até chegar em Seul, que esses livros estavam na verdade descrevendo a vida na Coreia do Norte. Mas não conseguíamos ver nada além da propaganda. Quando eu finalmente aprendi a ler sozinha, conseguia arranjar livros que me satisfizessem bastante. De novo, a maioria deles era sobre nossos. Página 65. Marco. Líderes e como eles trabalhavam tão duro e sacrificavam tanto em prol do povo. Um de meus favoritos era uma biografia de Kim Il-sung. Descreve-a como ele HIV sofrido quando era jovem, lutando contra os imperialistas japoneses, e como sobreviveu alimentando-se de sapos e dormindo na neve. Na classe, todas as matérias que estudávamos, matemática, ciências, leitura, música, vinham junto com uma dose de propaganda. O filho de Kim Il-sung, nosso querido líder Kim Jong-il, demonstrava uma incrível lealdade a seu pai, e isso era um exemplo para as crianças na escola. Líamos na classe, num livro didático, que Kim Il-sung ficava tão ocupado liderando nossa nação que tinha de ler documentos enquanto viajava em seu carro. Mas isso era difícil porque a irregularidade da estrada fazia os papéis sacudirem. Mas, quando era bem jovem, Kim Jong-il fez cobrir as estradas com areia para tornar a viagem suave e confortável para seu pai. Nosso querido líder tinha poderes místicos. Sua biografia dizia que podia controlar o clima com pensamento, e que escrevera 1.500 livros durante seus 3 anos na Universidade Kim Il-sung. Mesmo quando ainda era criança, ele fora um tático notável, e quando participava de jogos militares, seu time sempre ganhava. Porque toda vez ele vinha com suas novas e brilhantes estratégias. Essa história inspirou meus colegas de turma em Yesan a também participar de jogos militares. Mas ninguém, nunca, queria estar no time dos imperialistas americanos, porque sempre teriam de perder a batalha. Na escola, costumávamos cantar uma canção sobre Kim Jong-il e como ele dava duro para dar instrução. A página 66. Marco. Nossos trabalhadores em cada local de trabalho, viajando pelo país, dormindo no carro e comendo pequenas refeições de bolinhos de arroz. Por favor. Querido líder, tenha um bom descanso por nós. Cantávamos em lágrimas. Estamos todos chorando por você. O culto aos Kim era reforçado em documentários, filmes e apresentações transmitidos pela única estação de televisão, operado pelo Estado. Em toda a ocasião em que os retratos dos líderes sorridentes apareciam na tela, soava ao fundo uma música excitante e sentimental. Isso me fazia ficar muito emocionada, todas as vezes. Norte-coreanos são educados para venerar nossos pais e nossos anciãos, é parte da cultura que herdamos do confucionismo. E assim, em nossa mente coletiva, Kim Il-sung era nosso amado avô, e Kim Jong-il era nosso pai. Uma vez eu até sonhei com Kim Jong-il. Ele, sorrindo e me abraçando. Uma vez eu até sonhei com Kim Jong-il. Sorrindo. Uma vez eu até sonhei com Kim Jong-il. Ele estava sorrindo e me abraçando e me dando guloseimas. Acordei muito feliz, e por muito tempo a lembrança daquele sonho foi a maior alegria em minha vida. Jae Jin-sung, um famoso desertor norte-coreano. Antes um poeta premiado que trabalhava no Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, chama esse fenômeno de ditadura emocional. Na Coreia do Norte, não basta ao governo controlar aonde você vai, o que está estudando, onde trabalha e o que diz. Eles precisam controlar você em suas emoções, fazendo de você um escravo do Estado ao destruir sua individualidade e sua capacidade de reagir a situações com base em sua própria experiência do mundo. A ditadura, tanto a emocional quanto a física, é fortalecida em todos os aspectos de sua vida. De fato, a página 67. Marco. Doutrinação começa assim que você aprende a falar e é levado nas costas de sua mãe aos encontros de Inban, aos quais todos na Coreia do Norte têm de
Comparecer pelo menos uma vez por semana. Você aprende que seus amigos são seus camaradas, e é assim que as pessoas se dirigem umas às outras. Todos aprendem a pensar com uma só mentalidade. Assim que entra na escola, você é adestrado nos 10 princípios do regime, que são como os 10 mandamentos da Bíblia. Número 1. Temos de nos dedicar completamente ao esforço de unir toda a sociedade na ideologia revolucionária de nosso grande líder camarada Kim Il-sung. Número 2. Respeite o grande líder, o respeitado camarada Kim Il-sung, com a máxima lealdade. Número 10. Devemos repassar as grandes realizações da revolução do grande líder camarada Kim Il-sung de geração em geração, para que a herdem e completem até o fim. Você aprende princípio de Juche, nossa autodeterminação nacional. Você é ensinado a odiar os inimigos do Estado com ardente paixão. Nossas salas de aula e nossos livros escolares eram cobertos de imagens de grotescos soldados americanos, de olhos azuis e grandes narizes executando civis ou sendo vencidos pelas lanças e baionetas de valentes crianças coreanas. Às vezes, durante o recreio da escola, nós formávamos uma fila para, cada um por sua via, bater ou apunhalar bonecos vestidos como soldados americanos. Eu tinha muito medo de que os demônios americanos nos atacassem novamente e me torturassem até a morte da pior maneira possível. Página 68. Marco. Na segunda série estudávamos matemática simples, mas não do modo que se ensina em outros países. Na Coreia do Norte, até mesmo a aritmética é um instrumento de propaganda. Um problema típico seria assim: se você matar um bastardo americano e seu camarada matar 2, quantos bastardos americanos mortos você terá? Nunca podíamos dizer somente americano, isso seria respeitoso demais. Tinha de ser bastardo americano, demônio yankee ou yankee narigudo. Se não dissesse desse jeito, seria criticado por ser amável demais com nossos inimigos. Da mesma forma, toda menção aos Kim tinha de ser precedida de um título ou uma descrição afetuosa para demonstrar nosso amor e respeito infinitos por nós, líderes. Uma vez, quando minha mãe estava preparando comida na cozinha e eu segurava na mão um jornal, li durante muito tempo até perceber que só tinha terminado de ler o título de nosso líder, nosso grande camarada Kim Jong-il, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, presidente da Comissão de Defesa Nacional da RDPC e comandante supremo do Exército do Povo Coreano, disse hoje. Não creio que meu pai tivesse passado por uma lavagem cerebral da forma como todos nós passamos. Minha mãe me disse que ele tinha mais consciência do que o regime estava fazendo a seu povo. Eu ouvi resmungar quanto a isso somente uma vez, e na época não entendi o que ele estava dizendo. Estávamos ouvindo o noticiário da televisão, com a usual cena filmada de Kim Jong-il inspecionando tropas em El lugar. Os locutores repetiam sem parar o quanto o página 69 Marco querido líder estava sofrendo com o frio para oferecer sua benevolente orientação aos leais soldados, quando meu pai exclamou: esse filho da puta. Desligue a TV. Minha mãe sussurrou furiosamente: cuidado com o que você diz na frente das crianças. Não se trata apenas do que você pensa. Você está pondo todos nós em perigo. Eu não tinha ideia do que meu pai estava dizendo sobre Kim Jong-il. Nunca poderia imaginar uma demonstração de desrespeito ao regime de nossos líderes. Seria algo inimaginável. Meu pai não era o único que começava a pensar de outra maneira. Na verdade, o capitalismo já estava bem vivo e apenas a alguns quarteirões de distância, no agitado Jangmadang. Apenas alguns anos antes, o mercado consistia em umas poucas avós vendendo legumes cultivados em casa e petiscos. Agora, um teto de metal corrugado cobria fileiras e fileiras de quiosques. Vendiam desde bolos de arroz feitos em casa até tênis chineses. Se você soubesse onde procurar, poderia encontrar também coisas como relógios digitais e aparelhos de DVD com vendedores que operavam na zona cinzenta entre o comércio legal e o ilegal na Nova Coreia do Norte. Os contrabandistas que compravam os produtos no mercado negro, indo e vindo da China, moravam em casas baixas atrás do mercado, ao longo da margem do rio. Eu tive de conhecer essa vizinhança muito bem. Quando estava na cidade com um carregamento vindo página 70 Marco de Pyongyang, meu pai às vezes escondia o metal em minha pequena sacola de livros, e então me carregava nos ombros de nossa casa até uma das cabanas dos contrabandistas. De lá, alguns homens levavam o pacote para compradores chineses do outro lado do rio. Às vezes, os contrabandistas vadiavam ou cruzavam caminhando o rio Yalu, ou encontravam seus pares chineses no meio do caminho. Faziam isso à noite, sinalizando uns para os outros com lanternas. Havia tantos deles fazendo negócios que cada um precisava ter um código especial. 1, 2 ou 3 piscares de lanterna para que não se confundissem uns com os outros. Os soldados que vigiavam a fronteira agora eram parte da operação e estavam sempre ali para pegar sua parte. Claro que, mesmo com as autoridades olhando para o outro lado, ainda havia muitas coisas que era proibido comprar ou vender. E que, na Coreia do comprar ou vender. E quebrar as regras poderia ser fatal. Na Coreia do Norte, execuções públicas eram usadas para nos ensinar lições de lealdade ao regime e quais as consequências da desobediência. Em Yesan, quando eu era pequena, um jovem foi executado logo atrás do mercado por ter matado e comido uma vaca. Era crime comer carne bovina sem permissão. As vacas eram propriedade do Estado e muito valiosas para serem comidas, pois eram usadas para arar campos e puxar carroças. Assim, quem abatesse uma vaca estaria roubando propriedade do governo. O jovem havia cometido outros pequenos crimes, mas matar a vaca foi a transgressão principal. Ele sofria de tuberculose e não tinha nada para comer, mas para a polícia isso não fazia nenhuma diferença. Anunciaram sua execução à cidade inteira, e depois o trouxeram para a página 71 Marco o mercado e o amarraram pelo peito, joelhos e tornozelos a uma pesada peça de madeira.
3 homens com fuzis postaram-se à sua frente e começaram a atirar. Os exequiators tentavam cortar as cordas com as balas, e isso demorou muito tempo. Finalmente conseguiram, e o homem morto caiu frouxamente no chão. Minha mãe olhava a cena, chocada, enquanto eles rolavam o corpo e o enfiavam num saco para levá-lo embora na traseira. Um caminhão. Seu sangue gelou, e por um momento ela não conseguiu mover as pernas. Não podia acreditar que, em seu próprio país, uma vida humana tivesse menos valor que a de um animal. Mesmo um cão seria tratado com mais respeito. Havia uma lista infindável de crimes na Coreia Norte. O governo estava obcecado em impedir que ideias corruptas penetrassem nossas fronteiras, e assim toda mídia estrangeira era absolutamente proibida. Embora muitas famílias possuíssem televisões, rádios e videocassetes, só era permitido ouvir ou assistir a programas novos produzidos pelo Estado e filmes propaganda, que eram incrivelmente tediosos. Havia uma enorme demanda por filmes estrangeiros. Programas de televisão da Coreia do Sul, mesmo você nunca sabendo quando a polícia iria invadir sua casa em busca de mídia contrabandeada. Primeiro, a eletricidade, busca de mídia contrabandeada. Primeiro eles cortavam a eletricidade, se é que havia energia, para começar. Para que a fita de vídeo ou o DVD ficasse preso. Máquina quando eles entrassem na casa. Mas as pessoas aprenderam a contornar isso tendo 2 aparelhos de vídeo e trocando rapidamente um pelo outro se ouvissem chegar a equipe da polícia. Se você fosse pego contrabandeando ou distribuindo vídeos ilegais, a página 72 marca punição poderia ser severa. Algumas pessoas tinham sido até executadas por pelotões de fuzilamento só para servirem de exemplo para o resto de nós. Os rádios e as televisões vinham selados e permanentemente sintonizados nos canais aprovados pelo governo. Se você adulterasse isso, poderia ser preso e enviado a um campo de trabalho para reeducação, mas muita gente fazia isso assim mesmo. Nas regiões de fronteira, os que tinham sintonizadores conseguiam às vezes captar transmissões da televisão chinesa. Eu estava interessada principalmente nos comerciais de alimentos. Havia anúncios de coisas exóticas, como leite e biscoitos. Eu nunca bebi leite na Coreia do Norte. Nem sabia que vinha de uma vaca, antes de ter fugido de lá. Meus amigos e eu ficávamos olhando para essas coisas incríveis e compreendíamos que os chineses tinham. Mas nunca nos ocorreu realmente que nossas vidas pudessem ser diferentes em alguma coisa. Muitas vezes me perguntam por que pessoas corriam risco de ir para a prisão assistindo a comerciais chineses. Ou novelas sul-coreanas ou lutas de um ano atrás. Acho que é porque as pessoas são tão oprimidas na Coreia do Norte, e a vida diária é tão soturna e cinzenta, que faz-se desesperadas por qualquer tipo de escape. Quando você assiste a um filme, a imaginação pode levar você longe dali por 2 horas inteiras. Você retorna reanimado. Suas slides temporariamente esquecidas. Meu tio Park Jin tinha um aparelho de videocassete, e quando eu era bem nova eu ia até a casa dele para assistir a fitas com filmes de Hollywood. Minha tia co as janelas e nos dizia para não contarmos nada sobre aquilo. Eu gostava de Cinderela, Branca de Neve e dos páginas 73 marco filmes de James Bond. Mas quando tinha 7 ou 8 anos, o filme que mudou minha vida foi Titanic. Fiquei impressionada por ser uma história que havia passado 100 anos atrás. Aquelas pessoas que tinham vivido em 1912 dispunham de uma tecnologia melhor que a da maioria dos norte-coreanos. Mas, acima de tudo, eu não podia acreditar que alguém pudesse fazer um filme. Uma história de amor tão vergonhosa. Na Coreia do Norte, os cineastas teriam sido executados. Não eram permitidas histórias reais sobre seres humanos, nada a não ser propaganda sobre o líder. Mas em Titanic, os personagens falavam sobre amor e humanidade. Eu fiquei impressionada com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet querendo morrer por amor não só pelo regime como nós. A ideia de que pessoas pudessem escolher os próprios destinos me fascinou. Esse filme de Hollywood pirateado me fez sentir o primeiro e pequeno sabor da liberdade. Mas enquanto a mídia de fora me oferecia um relance de um mundo mais vasto e muito diferente daquele que eu ocupava, nunca imaginei que pudesse viver como os personagens desses filmes. Não conseguia ver personagens na tela e pensar que fossem reais, ou permitir-me invejar suas vidas. A propaganda com que nos alimentavam tinha me vacinado contra quaisquer lições que eu pudesse aplicar em minha própria vida. Também me fez ficar entorpecida para o sofrimento que graçava a toda a minha volta, à medida que a fome cobrava seu terrível preço. Página 74 marca os norte-coreanos tinham 2 histórias correndo em suas cabeças o tempo todo, como 2 trens em trilhos paralelos. Uma é aquilo que ensinam você a acreditar, a outra é aquilo que você vê com os próprios olhos. Só depois que escapei da Coreia do Sul e li uma tradução de 1984, de George Orwell, é que achei uma palavra para essa condição peculiar, doubleting. É a capacidade de ter ao mesmo tempo 2 ideias contraditórias na mente e de algum modo não enlouquecer. É com esse doubleting que se pode gritar slogans contra o capitalismo pela manhã e depois passar pelo mercado à tarde para comprar cosméticos importados da Coreia do Sul. É como se pode acreditar que a Coreia do Norte é um paraíso socialista, o melhor país do mundo com o mais feliz dos povos, que nada tem a invejar, enquanto se devoram filmes e programas de TV que mostram pessoas comuns em nações inimigas usufruindo de um nível de prosperidade que nem em sonhos você pode imaginar. É como se pode ficar em exame assistindo a vídeos propaganda que mostram fábricas produtivas, supermercados abarrotados de comida e pessoas bem vestidas em parques de diversão e, ao mesmo tempo, acreditar que você vive no mesmo planeta em que vivem os líderes de seu governo. É como se pode recitar o lema crianças são rei na escola e, em seguida, no caminho de volta para casa, passar pelo orfanato onde crianças com a barriga entumecida olham para você com olhos famintos.
No fundo, bem no fundo de mim, talvez eu soubesse que algo estava errado. Mas nós, norte-coreanos, podemos ser especialistas em mentir, até para nós. Página 75 marco mesmos. Os bebês enregelados que mães famintas abandonavam nos becos não encaixavam em minha visão de mundo, e assim eu não conseguia processar o que via. Era normal ver crianças em montes de lixo, corpos flutuando no rio, era normal continuar andando. Não fazer nada quando um estranho clamava por ajuda. Há imagens que nunca poderei esquecer. Num fim tarde, minha irmã e eu encontramos o corpo de um jovem estendido junto a uma lagoa. Era um lugar onde as pessoas iam buscar água, e ele deve ter se arrastado até lá para beber. Estava nu, os olhos aberta numa expressão até lá para beber. Estava nu, os olhos fixos e a boca aberta numa expressão de terrível sofrimento. Eu tinha visto muitos cadáveres antes, mas este era o mais horrível e assustador de todos, porque suas vísceras saíam de uma parte do corpo que parecia ter sido rasgada por algo, talvez cães. Constrangida por ele, rasgada por algo, talvez cães. Fiquei muito constrangida por ele, ali estendido e despido de suas roupas e de sua dignidade. Não aguentei olhar para ele. Por isso agarrei minha irmã pela mão e corremos para casa. Minha mãe tentava ajudar pessoas quando podia. Pessoas errantes, sem lar, batiam às vezes em nossa porta para pedir comida. Lembro-me de uma mulher jovem que trouxe sua filha à nossa casa. Estou-se tanto frio, com tanta fome, ela disse. Mas se você me der comida, vou deixar para minha filha comer. Mãe compreende, der comida, vou deixar para minha filha comer. Mãe compreendia esse sentimento porque ela também tinha filhos pequenos. Ela as convidou para entrar e deu-lhes pratos de comida. Eu as observei bem de perto, porque a filha tinha mais ou menos a minha idade. E muito polidas e comeram educadamente, mesmo. Página 76 marco estando mortas de fome. Frequentemente me pergunto se sobreviverão e se ainda estão na Coreia do Norte. Havia tantas pessoas desesperadas nas ruas gritando por ajuda que você tinha de endurecer o coração. Dor seria demasiada. Depois de algum tempo, você não tem mais como se importar. E é com isso que o inferno se parece. Quase todo mundo que eu conhecia perdeu familiares para a fome. Os mais novos e os mais velhos morriam primeiro. Depois os homens, que tinham menos reservas que as mulheres. Pessoas em inanição vão definhando até não conseguirem mais combater as doenças, ou as substâncias químicas no sangue tornam-se tão desequilibradas que seus corações esquecem de pulsar. Minha própria família também sofreu, enquanto nossa fortuna subia e descia como uma rolha no oceano. Em 1999, meu pai tentou utilizar caminhões em vez de trens para contrabandear para fora de Pyongyang, mas era muito dispendioso pagar motoristas e comprar gasolina. Havia muitos postos de controle e muitos subornos a serem pagos, e ele acabou perdendo todo o seu dinheiro. Minha mãe levou minha irmã e eu para vivermos com seus familiares por alguns meses, enquanto meu pai voltava para seus negócios nos trens e recompunha suas perdas. Quando chegamos a Kovan, vimos que a família de minha mãe também estava lutando para sobreviver. Vovô Baio tinha morrido alguns anos antes, e minha avó estava morando com seu filho mais velho, Minsi, na casa da família. Seu filho mais moço, Eomsik, que fora preso anos antes por ter roubado do Estado, também estava de visita. No campo de trabalho ele. Página 77 marco acabou pegando tuberculose, que era muito comum na Coreia do Norte. Agora que havia tão pouca comida disponível, ele estava o tempo todo doente, definhando. Minha avó tinha abrigado muitas crianças da vizinhança, e para ter certeza de que estavam todos alimentados, só comia uma pequena porção de alimento por dia. Ela temia estar sendo um fardo, embora consumisse tão pouco e seus ossos fossem leves como os de um passarinho. Eu amava minha pequena avó com sua perna de madeira. Ela nunca se aborrecia comigo, mesmo quando eu chorava e a amolava pedindo que me carregasse nas costas como se fosse um cavalo. Sempre sorria para mim e era uma maravilhosa contadora de histórias. Eu me sentava com ela durante horas, enquanto me contava de sua infância no sul. Descrevia uma bela ilha da costa meridional chamada Jeju, onde mulheres mergulhadoras conseguiam prender a respiração por muito tempo e nadar como um peixe, enquanto recolhiam alimento no fundo do mar. Eu fica muito curiosa quando ela me descrevia o vasto oceano azul e os golfinhos brincalhões que lá habitavam. Nunca tinha visto o oceano ou ouvido falar de uma coisa chamada golfinho. Uma vez eu lhe perguntei, vovó, tio, é a maior coisa do mundo. Ela me disse que era a baleia, que ia lavar por um orifício nas costas e fazia sair por ele um jato, como uma fonte. Eu nunca tinha visto figuras de baleias, mas elas me soavam como coisa da qual eu ia gostar. A maior parte de suas histórias eram do tempo de Chosun, quando não havia Coreia do Norte e do Sul, e a maior parte de suas histórias eram do tempo de Chosun, quando não havia Coreia do Norte e do Sul, e sim, um só país, um só povo. Disse-me que tínhamos a página 78 marco mesma cultura que o Sul e que partilhávamos as mesmas tradições. Também me contou um pouco sobre a época em que visitara Seul, embora até a pronúncia desse nome fosse proibida na Coreia do Norte. Nunca se mencionava um lugar tão ruim. Eu só sabia de sua existência através da propaganda, de artigos no jornal, que descreviam manifestações anti-imperialistas de suas massas oprimidas. Mas de algum modo minha avó plantou bem fundo em mim uma curiosidade quanto a esse lugar que ela amava. Ela me disse, venha um dia à minha sepultura e diga-me que o Norte e o Sul estão de novo unidos. Foi um momento triste para visitar Kovan. Fome, muita gente estava morrendo. Minha avó tomava muitos remédios, um pouco de ópio para as dores da velhice e outras pílulas para ajudá-la a dormir e a esquecer o sofrimento que a cercava. Certa manhã, antes de eu sair para brincar, eu a vi tomar muitos remédios, mais do que era comum. Vovó, por que está tomando tantos remédios? Perguntei. Ela estava bem calma e sorriu para mim. Vovó, apenas dormiram. Ela estava bem calma e sorriu para mim.
Vovó quer apenas dormir um bom sono, disse. Ela está precisando de um bom descanso. No final da tarde, ouvi um som terrível vindo da casa. Era meu tio Yongsi gritando o nome de minha avó. Corrimos para dentro e ele a sacudia na cama. Chorando, acorda. Acorda. Me responde. Mas estava lá deitada, em paz, e por mais alto que meu tio gritasse, ela não podia mais ouvi-lo. Alguns meses depois, meu tio também estaria morto. Às vezes ainda ouço sua voz, gritando por sua mãe, página 79 Marco implorando que acordasse. É uma das coisas que eu gostaria de esquecer, mas sei que nunca vou conseguir. Página 80 Marco título nível 26. Cidade dos Sonhos.